Vamos lá então na página 407 para a gente dar continuidade falando sobre a relação de trabalho na sociedade colonial espanhola. Como que o trabalho era realizado ali? Como que era organizado esse trabalho? Nós vamos ver que diferentes tipos de relações de trabalho estavam acontecendo ali na América Espanhola, nessas colônias. Só que depende ali, varia do contexto, da região, do período. Então tudo isso tem essa diferença, né? Às vezes uma região era de um modo, outra região era de outro modo e assim por diante. Então nós vamos ver de forma geral como que era organizada essa relação de trabalho entre a colônia espanhola, entre as pessoas que estavam ali na colônia espanhola. De forma geral, nós podemos dizer que os mestiços, lembra que eu falei sobre os mestiços para vocês? Então, os mestiços, eles realizavam um trabalho livre. E os africanos, eles realizavam um trabalho escravo. Isso que acontecia ali na colônia espanhola. Mas qual que era a principal força de trabalho ali nas colônias, professora? Eram os indígenas. Os indígenas, eles eram a principal força de trabalho, a principal mão de obra que acontecia, que fazia o trabalho ali nas colônias, tá bom? Que foram exploradas ali pelos espanhóis. Eles tinham maior conhecimento sobre o território. Por quê? Óbvio, eles estavam ali muito antes da chegada dos colonizadores, dos espanhóis. É claro que eles conheciam muito mais os territórios. Então, por esse motivo, eles eram a principal força de trabalho ali nas colônias, porque os colonizadores se aproveitavam do conhecimento que os indígenas tinham ali naquele território, tá? O trabalho forçado das populações indígenas foi organizado de 3 maneiras diferentes. Depende ali do local, depende do período, mas foi organizado de 3 maneiras diferentes. Quais foram essas 3 maneiras diferentes, professora? Olha só, primeiro, encomenda, depois repartimento e depois mita. Professora, pode repetir pra gente? Claro, primeiro a encomenda, repartimento e a mita. Então, esses 3 tipos de organização de trabalho ali que estava acontecendo na colônia espanhola. E nós vamos ver esses 3 tipos. Primeiro, encomenda. Era a prática de dividir os indígenas em grupos e entregá-los aos colonos espanhóis. Então, aos colonos espanhóis, eles ali faziam trabalhar esses indígenas, tá? Esses grupos. E depois, repartimento. O que era o repartimento? Era a obrigação das comunidades indígenas prestarem serviços aos colonos e ao Estado durante alguns meses do ano. O trabalho indígena deixava assim de estar sob o controle dos colonos e passava a ser supervisionado pela coroa espanhola. No repartimento, os indígenas, eles eram reunidos em aldeamentos, certo? Onde eles recebiam a catequese. Lembra que eu falei para vocês que os portugueses, os espanhóis, os europeus, eles estavam querendo expandir a fé cristã, o cristianismo? Então, eles estavam ali fazendo a catequização desses nativos, tá? E eles deveriam ser muito bem tratados. Só que muitos colonos, eles não respeitavam essa regra do bom tratamento que eles tinham que ter para com os nativos, para com os indígenas. E muitos morriam devido a esses maltratos que os colonos faziam com os indígenas, tá bom? Muitos colonos, eles não respeitavam essas regras, como eu falei para vocês, eu já falei sobre isso. A mita, já passamos agora para a mita, já era um costume que existia lá no Império Inca. Professora, então quer dizer que a mita era uma organização que já existia lá no Império Inca? Sim, exatamente. Lá no Império Inca, eles organizavam da seguinte maneira. Era uma obrigação de cada comunidade ou aldeia, localizado ali dentro das fronteiras do Império, enviar homens para trabalhar de forma gratuita. Ninguém pagava para essas pessoas, não. De forma gratuita para o imperador. E era temporário, tá bom? Não era para a vida toda ali, era de forma temporária. Mas tinha que trabalhar de graça. Eles trabalhavam no quê? Em obras públicas. Construir pontes, estradas, ali arrumar estradas, construção de palácios ou algum monumento, enfim, aquilo que o imperador quisesse que eles trabalhavam, eles tinham que trabalhar, tá? Ou também nas terras que pertenciam diretamente ao império, eles também tinham que trabalhar de graça. Quando os espanhóis, eles conquistaram o Império Inca, né, o território do Império Inca, eles aproveitaram essa organização chamada mita para incorporar nas colônias, tá bom? Então eles adaptaram, eles fizeram uma adaptação para praticar ali a mita nas colônias espanholas.
Olha só, e na próxima aula nós vamos ver essa adaptação. Eu quero que vocês vejam aqui logo abaixo essa imagem dos indígenas trabalhando aqui numa mineração de ouro, olha só. E eles estão aqui trabalhando na ilha de Hispaniola, vocês podem ver aqui na legenda esse trabalho. Na próxima aula, na próxima parte ali, eu vou explicar para vocês como que era organizado a adaptação que os espanhóis fizeram da mita, que já existia lá no Império Império Inca, perdão, lá no Império Inca, certo? Então na próxima aula nós vamos ver como que foi a adaptação que os espanhóis fizeram nas colônias espanholas da mita. Te espero lá, clica lá e volta aqui comigo.